Bom dia, glória a Deus, queridos. Manhã de sexta-feira, nós estamos aqui para mais um devocional e toda sexta-feira é o encerramento da nossa série. Hoje nós estamos encerrando, dando o encerramento da série Guardando o Coração. Foi tremendo tudo aquilo que Deus fez e ainda fará sobre as nossas vidas. Hoje é o último capítulo dessa série e o tema é Relacionamentos que moldam o coração. Você sabia que nós somos influenciados diretamente ou indiretamente por pessoas que nos cercam, por ambientes, por relacionamentos? Então, se você quer saber um pouquinho mais disso, fique comigo nos próximos minutos, que eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram, cada um que está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo também, mas se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro aí de tudo que é postado aqui nesse canal. Queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você. Hoje o nosso devocional está tremendo. Nós vamos falar muito a respeito disso, de como as más companhias, elas corrompem os bons costumes, de como as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós precisamos nos atentar agora. Tire toda a distração nesse momento por 15 a 20 minutos aí, né? 30 no máximo. Nós vamos ouvir um pouquinho e aprender, trazer esse aprendizado para nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 33, diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele traz como se fosse uma advertência pastoral. Ele está falando com a igreja a respeito desse princípio que, por experiência, através também de revelação do Espírito Santo, Paulo ele está advertindo a igreja a respeito das más conversações, a respeito das más companhias, a respeito dos ambientes no qual nós frequentamos, o quão poder eles têm de alguma forma transformar algo dentro da nossa mente, de moldar os nossos corações. Por isso, ele inicia o texto dizendo: não vos enganeis, que dá no sentido que não se deixem ser desviados, não se iludam, não se engane com isso. Paulo está alertando a igreja e esse alerta ele serve também para cada um de nós, queridos. Hoje, mais do que nunca, nós temos que estar atento a essas coisas, porque as más influências, seja de pessoas, seja de ambientes, seja de conteúdos que nós nos alimentamos, eles têm o poder, sim, de transformar quem nós somos e de desfigurar, queridos, a imagem no qual o Senhor criou para cada um de nós. Então, Paulo ele está revelando algo que muitas vezes nós negamos, porque tem muitos jovens, né? Geralmente são os pais que alertam os filhos, e desde a nossa juventude, né? Os nossos pais falavam assim: ó, não anda com tal pessoa, não. Essa pessoa é má influência para você. E o que o jovem fala? Não, ele é tão legal, não tem problema, não. O lugar lá, não, o lugar é de boa, é tranquilo. Nós falávamos isso para os nossos pais. E muitas vezes hoje, queridos, como pessoas já amadurecidas, adultas, nós não reconhecemos alguns tipos de companhias, alguns tipos de ambientes que de alguma forma, queridos, está nos puxando para baixo, está sugando a nossa energia. E eu entendo você, muitas vezes, como um cristão que de alguma forma quer ajudar alguém, mas não está percebendo que esse alguém está te puxando, está sugando a sua energia, e isso muitas vezes, queridos, na nossa vida, como um bom cristão, com muito discernimento, nós devemos sim sempre querer ajudar as pessoas, mas da distância correta. Vamos aprender isso nessa manhã? Você pode ajudar as pessoas, mas na distância certa, queridos. Não precisa estar envolvido, não precisa estar naquele convívio íntimo para isso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco também. Quando ele afirma as más conversações, queridos, a expressão grega aqui, o significado é convivência, comunhão, né? Influência relacional, e não apenas
de palavras trocadas, porque tem muitas pessoas que escutam isso a respeito de não se relacionar com pessoas que trazem más influências. Existem pessoas que já cortam o relacionamento. Não é ficar de mal, tá? Tem muitas pessoas que falam, então não converso mais, vou apagar, vou bloquear no WhatsApp, pastor, vou bloquear nas redes sociais. Não, não é isso. Mas é aquela convivência, sabe? É aquele de trazer para dentro da sua casa, é de estar a maior parte do dia junto. Não, queridos, mas nós não estamos falando aqui a respeito de uma pessoa que você cumprimenta, que você diz um oi, que você troca uma mensagem no WhatsApp ali uma vez ou outra. Não é sobre isso, tá? Mas é quem você caminha junto. Quais são as pessoas que estão do seu lado, no seu convívio íntimo de relacionamento, uma convivência, uma comunhão. E quando o Paulo fala a respeito que essas más conversações, elas corrompem, o significado disso é estragar, deteriorar e decompor. O final do texto diz, né, a respeito desses bons costumes. Queridos, é tão difícil nós estabelecer um bom costume na nossa vida, não é verdade? Que dificuldade foi para nós entender os princípios bíblicos, as verdades bíblicas e colocá-las em práticas na nossa vida. E agora nós vamos permitir que uma má companhia, más conversações venham corromper tudo isso que há muito tempo nós viemos construindo na nossa caminhada cristã. Nós precisamos nos alertar, queridos, porque para trazer os bons costumes para as nossas vidas é trabalhoso, é penoso, é diário, é um trabalho árduo. Mas escute isso que eu vou te dizer. Para você perder esses bons costumes, é rápido e é fácil. Por isso que nós temos que estar alertas, vigilantes, olhando e discernindo as pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente onde nós estamos, queridos, o peso do ambiente, o peso daquela pessoa quando ela está perto de você. Peça ao Senhor discernimento espiritual, peça ao Senhor uma sensibilidade espiritual para discernir quem você vai escolher. Você pode escolher, queridos, quem você vai escolher para estar junto com você. Não, você não precisa simplesmente, sabe, trazer pessoas para o seu relacionamento íntimo e, de alguma forma, conviver sem, de alguma forma, discernir ou somente aceitar. Não, você pode recusar. Falar, com essa pessoa eu quero caminhar perto, mas com essa daqui eu não quero. Não, é oi, bom dia, oi, tudo bem? Não, tudo tranquilo, tchau. Simples. Agora as outras você traz para perto. Vamos tomar um café? Ou vamos lá em casa hoje? Vamos fazer uma janta para nós? Vamos conversar? Vamos bater um papo? São pessoas que você quer trazer para perto. Mas existem pessoas que você, né? Ah, mas aquela pessoa precisa tanto de ajuda, pastor. Eu volto a repetir. Meio redundante, mas eu repito para você. Você pode ajudar as pessoas, mas da distância certa. Ajuda de lá, né? Para fazer um pix, não precisa estar perto. Para mandar um conselho, pode ser por WhatsApp. Para orar, queridos, ora no teu quarto por essa pessoa. Ore por ela. A maior forma de você ajudar essa pessoa, queridos, é através das suas orações também, tá? Então, Paulo, ele diz, se ele está dizendo, não vos enganeis, queridos, é porque nós precisamos nos atentar. Nós precisamos nos atentar. Porque isso nos engana facilmente, tá? Pra gente soltar um nada a ver, um tem nada não, dá nada não, é facinho. Ah, fulano ali tem um probleminha ali, mas dá nada não, né? É fulano ali, quando eu tô com ele, eu desço da cruz, mas é gostoso. É de vez em quando. Não, queridos. Paulo começa o texto dizendo, não vos enganeis. Presta atenção, para você estar entrando num caminho que quando você perceber, você está totalmente afastado dos caminhos do Senhor, é facinho, facinho. Então, vamos entrar aqui para alguns pontos. Tem alguns exemplos na palavra do Senhor que eu separei aqui. Né? Ruth, ela foi transformada através da sua companheira, né, Noemi. Josué foi moldado por Moisés. Timóteo foi formado por Paulo. Mas preste atenção, Sansão foi destruído por Dalila.
e Salomão foi corrompido por suas esposas estrangeiras. O coração, queridos, ele sempre absorve. Consciente ou inconscientemente, o coração sempre absorve. Ele está sempre percebendo e absorvendo tudo aquilo que você está ouvindo, tudo aquilo que você está percebendo ao seu redor. Então, o grande problema é o que ele está absorvendo. O que ele está absorvendo? E de quem ele está absorvendo? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais. A primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é: relacionamentos influencia o que pensamos e o que sentimos. Relacionamentos influencia o que pensamos e o que sentimos. Todo relacionamento ele carrega um peso espiritual, queridos. É uma aliança. É simplesmente um elo que nós estamos construindo, seja físico ou espiritual. Então, pessoas ansiosas, elas transferem ansiedade. Pessoas críticas transferem crítica. Pessoas amargas transferem amargura. Mas pessoas espirituais, queridos. Queridos. O fogo, aquela pessoa que está em chamas, ela sempre transfere esse fogo do Espírito Santo. Quando nós estamos perto de pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo, nós facilmente também somos queimados por esse fogo, somos aquecidos por essa chama, mas quanto mais nós evitamos essas pessoas amargas, pessoas que de alguma forma estão frias, elas sempre estão transferindo a sua essência. Então, se você está perto, cuidado, porque você pode estar absorvendo tudo isso. Provérbios 13, verso de número 20, diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Queridos, isso é forte demais. Provérbios 22, verso 24 diz: não te associe com o iracundo, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então, a primeira coisa é isso. Relacionamentos influenciam o que pensamos e o que sentimos. Segundo ponto, relacionamentos moldam nossas decisões e direção de vida. Muitas vezes você diz assim: eu faço as minhas próprias escolhas. Mais uma vez, Paulo está nos alertando: não vos enganei. Não vos enganeis. Porque, queridos, grande parte das nossas escolhas, guarde isso, grandes partes das nossas escolhas são influenciadas por pessoas que estão ao nosso redor e por ambientes que frequentamos. Pessoas têm as suas decisões moldadas pelo ambiente e pelas suas companhias. As escolhas mais importantes, guarda isso, que não são escolhas bobas. Até as mais simples. Você já viu aquelas pessoas que andam juntos e elas se vestem iguais? Né? Tem aquele pessoal, né? Não sei se existe ainda, tem os emos. Eles andam junto, né? E eles se vestem todos iguais. Né? Até a decisão mais simples do que vestir é influenciada pelo grupo, pelas pessoas no qual você caminha. Eu lembro de uma pessoa dizendo assim que o sonho dela era ter um Camaro. Por quê? O Camaro era um carro que a colocaria acima da média das pessoas no qual ela convivia. Mas quando ela se tornou uma pessoa bem-sucedida e mudou os ambientes que ela estava, o Camaro era como se fosse o Fusca. O desejo dele já não era mais o Camaro, porque se ele tivesse um Camaro no meio social no qual ele estava agora, ele estaria a mais abaixo da média do que qualquer outro. É um exemplo assim que bobo, mas você pode perceber que conforme o ambiente e as companhias, as pessoas que o cercam, vai mudar até os nossos sonhos. Muitos dos nossos sonhos hoje, muitas das coisas que nós desejamos para as nossas vidas, é de alguma forma influenciada pelo nível do relacionamento que nós temos, pelo nível do ambiente que nós frequentamos. Então, os relacionamentos moldam as nossas decisões e também a direção de vida. Por que existem muitas pessoas que estão se mudando para São Paulo, principalmente em Alphaville? Porque é o ambiente, são as pessoas que de alguma forma abrem a mente, abrem a visão, e essas pessoas, elas entenderam que a maior parte daquelas coisas que
moldam o rumo e a direção da nossa vida é influenciado por quem nós trazemos para perto. Quem são as nossas referências? Quem são as pessoas que caminham ao nosso lado e de alguma forma está influenciando as nossas decisões, a direção que nós damos para as nossas vidas. Salmos 1, verso de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos, tem tantas pessoas que trazem para perto conselheiros, ouve conselhos, direcionamentos de pessoas que nunca leram nem a capa da Bíblia. Tem pessoas ouvindo conselhos sobre casamento de pessoas que não têm princípios da palavra do Senhor no seu próprio casamento. Tem pessoas que ouvem conselho, larga mesmo. Coloca um chifre nesse homem para você ver se ele não se esperta. Queridos, quais são os conselhos que você tem ouvido? Quais são as pessoas que você tem procurado conselho para a sua vida? Por isso que Salmo está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu lembro uma vez que, quando eu conversei com um amigo meu, falando que eu iria me casar, né? Já fazia um tempo que eu estava namorando, já estava noivo, e olha o conselho que ele me deu: rapaz, não faz isso não. Sabe o que você faz? Não, já que quer casar é bom, cara, casar é bom, mas faz assim, não casa no religioso não, não faz festa não, não casa no civil não, só se ajunta. Né? O termo que geralmente a gente usa só fica amigado. Só se ajunta lá, só vai lá e junta, não precisa casar não. Aí, passando um tempo que você estiver amigado, passando um tempo que você estiver junto, você vê que vai dar certo, aí sim você casa. Aí você vai lá no cartório, olha o conselho do tolo. Olha o conselho do ímpio, aquele que não conhece nem uma página da Bíblia. E tem muitas pessoas, queridos, eu estou dando um exemplo aqui, talvez quando eu falo isso, você fala assim, não, isso daí não pode mesmo não, pastor. Mas existem outros tipos de conselhos que você tem ouvido e você tem dado crédito a esses conselhos. Existem outros tipos de conselhos, outro tipo de influências que você está vendo e guarda isso. O seu coração está absorvendo. Consciente ou inconscientemente, você está absorvendo o comportamento das pessoas que estão ao seu redor, o ambiente que você... Tudo isso, queridos, é uma forte energia espiritual. É muito espiritual tudo isso. Você precisa discernir o ambiente que você está, as companhias no qual você coloca ao seu lado. Provérbios 27, verso 17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem pessoas que você não concorda, né, com nenhum tipo de opinião dela, nenhum tipo de pensamento dela, mas você insiste em ter essa pessoa no seu ciclo de pessoas mais íntimas. Você não concorda com os pensamentos dela, você não concorda com as opiniões dela, você não concorda com a visão de vida que ela tem, você não concorda até muitas vezes com a espiritualidade dela, e mesmo assim você permite que essa pessoa esteja no seu ciclo mais íntimo. Uma hora ou outra, não se espante se você estiver pensando igual a essa pessoa, se você estiver se comportando igual a essa pessoa, e você tiver as mesmas crenças dessa pessoa. Queridos, porque eu posso dizer uma coisa, é muito mais fácil, guarda isso no seu coração, o mal influenciar o bem do que o bem influenciar o mal. Isso daqui pode, de alguma forma, queridos, abrir os teus olhos. É muito mais fácil o que está embaixo puxar o que está do lado de cima do que está em cima puxar aquele que está lá embaixo. O esforço é muito menor. Para influenciar alguém a fazer algo ruim é muito mais fácil do que influenciar alguém para fazer algo bom. Isso é uma verdade, queridos. Através tanto de conhecimento do que também de experiências. Você pode perceber isso, queridos. E você pode estar sendo facilmente alguém que está sendo moldado por essas más companhias, maus ambientes. Terceiro e último, para nós encerrarmos, relacionamentos edificadores fortalecem, protegem e purificam o coração. Queridos, o nome de Jesus
Traga para perto pessoas que te inspiram a ser alguém melhor. Traga para perto de você pessoas íntimas do Espírito Santo de Deus. Pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Chame para jantar, sabe? Tenha um relacionamento próximo de pessoas que te aproximam de Deus. Eu li Provérbios 27:17, mas na hora errada. Eu vou ler de novo, que agora que é a hora de ler ele. Diz assim: com o ferro afia o ferro. Assim o homem afia o seu amigo. Eu declaro o nome de Jesus e o meu desejo para você nessa manhã, nesse dia, no nome de Jesus, é que você tenha pessoas que te inspiram a buscar mais a presença de Deus, a ser uma pessoa melhor, sabe? A ser um funcionário ou um empresário melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor, um marido, uma esposa melhor, um filho melhor. Queridos, tenha ao seu lado pessoas que te inspirem a isso. Pessoas que desejam, e não somente aconselha, mas que você olhe para a vida dela e fala: eu quero isso para mim. Eu quero ser um marido assim como ele é. Eu quero ser uma esposa assim como ela é. Eu quero ser um cristão, uma pessoa cristã, assim como aquela pessoa é. E em nome de Jesus, traga essa pessoa para perto. Hoje, queridos, nós temos a oportunidade de nos assentarmos em mesas, em rodas de conversa, de pessoas que realmente nos inspiram. Como assim? Não importa se ela mora em Santo Antônio da Platina ou na sua cidade que você está me assistindo, ou perto de você, mas hoje nós temos a oportunidade, sabe, de assistir vídeos de pessoas que nos inspiram, de ler livros de pessoas que nos inspiram, de assistir ali um podcast, de você assistir ali um devocional de pessoas que nos inspiram. Você pode estar mais próximo dessas pessoas, e no nome de Jesus faça isso. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 24, diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Queridos, para concluirmos, Paulo ele está nos chamando a uma decisão que, para nós, precisa ser inegociável. Vigiar quem tem acesso ao nosso coração. Você precisa vigiar isso. Porque todo coração moldado por más influências, ele se perde. Mas todo coração cercado por relacionamento santo, ele floresce. Todo coração que é cercado, moldado por más influências, ele se perde. Mas todo coração cercado e moldado por relacionamento santo, ele floresce. Essa foi a nossa série, queridos, guardando o nosso coração. E o tema de hoje é para que nós possamos abrir os olhos, aqueles que têm acesso ao nosso coração. A palavra vai dizer de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Eu tenho 3 desafios para nós dias de hoje. Avalie hoje relacionamentos que estão moldando o seu coração, seja para o bem ou seja para o mal. Rompa com quem te contamina e fortalece com quem te edifica. Rompa. Não é ficar brigado, não. Não é ter essa ser inimigo, não. Mas rompa o relacionamento íntimo. Você pode ter aquele de bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, tudo bom e tchau. Mas rompa com quem te contamina e fortaleça o que edifica. Busque proximidade de pessoas que te aproximam de Cristo. Esse é o terceiro. Busque proximidade. Se você tem uma pessoa que é referência para você, um relacionamento com Cristo, traga para perto. Busque proximidade. Querido, você vai perceber que em pouco tempo, no nome de Jesus, você vai estar mais sensível, mais íntimo do Espírito Santo. Você vai ter se tornado uma pessoa melhor, simplesmente por estar próximo e convivendo com essa pessoa. Se algum vínculo tem apagado a sua fé, queridos, roubado a sua paz ou desviado seu coração, entregue isso ao Senhor hoje. Em nome de Jesus, ore, Senhor, abra os meus olhos para entender, para compreender quais são essas companhias, quais são os vínculos, quais são as amizades, quais são os relacionamentos que eu preciso afastar e quais são aqueles que eu preciso trazer para perto. Ore, faça essa oração hoje, no nome de Jesus. Amém?
Vamos orar? Consagrando a nossa sexta-feira, consagrando o nosso final de semana ao Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Você crê nisso? Amém? Feche seus olhos onde você está. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que a cada dia mais nós possamos discernir, nós possamos ter a sensibilidade espiritual para saber aqueles no qual nós precisamos nos afastar, de ambientes que nós precisamos nos afastar, mas também de pessoas e ambientes que nós precisamos nos aproximar. Senhor, nos dê essa sabedoria e nos dê também essa força, nos dê também essa estratégia para saber como se afastar, mas também para saber como chegar mais perto. Pai, no nome de Jesus, que a cada dia mais o nosso ciclo de amizade, as nossas influências, os nossos ambientes, sejam ambientes que nos inspiram a ser pessoas melhores e pessoas mais íntimas e próximas de Ti. Eu oro e declaro isso, essa realidade, sobre a vida de cada um que nesse momento está me ouvindo. Pai, nós consagramos a Ti a nossa sexta-feira, o nosso dia, te pedimos que o Senhor nos guarde, nos livra e nos protege. A cada um que nesse momento está saindo para o trabalho, para as suas tarefas, para os seus compromissos, que o Senhor guarde, protege, abra os olhos do discernimento espiritual para as oportunidades, mas também para as ciladas, que nós possamos ter a sabedoria do Senhor para viver esse dia no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Bom final de semana para você. Hoje nós temos culto Unity na Lagoinha Santo Antônio da Platina. O culto Unity, que é quando nós juntamos os Rockets e os Legacies, que são os nossos adolescentes e os nossos jovens. É um culto unificado. Hoje é o culto Unity, então, dos Rockets e do Legacy. Você não pode perder. Convide mais um, esteja junto conosco a partir das 20 horas na Lagoinha, em Santo Antônio da Platina. Domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Eu convido você, toda a sua família, para juntos adorarmos ao Senhor. E segunda-feira, queridos, às 7 horas da manhã, aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, nós iremos iniciar uma nova série. Eu espero você, convide mais alguém, mande uma mensagem para mais alguém, seja um bom influenciador na vida de alguém, para eles estarem aqui todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, para ouvir uma palavra, um direcionamento de Deus. Que Deus abençoe seu dia, no nome de Jesus. Tchau, tchau.